Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de Profetas 4 e vamos tratar do livro do profeta Abacuque. Então, primeiro, antes de iniciarmos a aula, vamos consagrar esse momento ao Senhor. Vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, Santo Pai, obrigado, meu Deus, por estar nos conduzindo nesse momento, Senhor, em que vamos nos dedicar a conhecer mais da Tua Palavra, meu Pai. Que o Senhor se revele a nós nesse momento, que o Senhor nos dê, meu Deus, o entendimento para ouvir a Tua Palavra e entender, meu Deus. E mais que isso, Senhor, que possamos também aplicar em nossas vidas aquilo que vai ser falado, meu Deus, neste momento. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, Senhor, e nos guia, meu Pai, ao longo dessa aula. Em nome de Jesus, Senhor, é isso que eu te oro e desde já te agradeço. No nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Então, meus irmãos, dando início ao estudo do livro do profeta Abacuque, como nós sempre inicialmente, primeiramente, com a origem do nome do profeta. Abacuque significa aquele que abraça. Essa denominação, aquele que abraça, ela vai se coadunar, se confirmar, principalmente ao final da profecia, onde se mostra que esse nome, Abacuque, ele se torna apropriado, pois o profeta se apega a Deus, mesmo ele estando em confusão, mesmo ele estando em conflito a respeito dos desígnios, dos caminhos do Senhor para com o seu povo. Outro ponto também é que, como acontece com vários dos profetas menores, não se sabe nada sobre a vida do profeta Abacuque, exceto o que pode ser deduzido a partir do livro. No caso especificamente do profeta Abacuque, o livro ele não traz nenhuma informação interna a respeito da vida dele. Então isso torna basicamente impossível estabelecer qualquer tipo de conclusão segura sobre a identidade do profeta e sobre detalhes também de sua vida. Entretanto, o simples fato de ele se apresentar como profeta Abacuque pode indicar que ele era um profeta bastante conhecido em sua época, dispensando, portanto, a apresentação. A gente sabe que, principalmente naqueles tempos antigos, as pessoas elas eram conhecidas principalmente a partir da informação dos seus pais. Era João, filho de José, Maria, filha de Pedro. Então, como o profeta se apresentava apenas como Abacuque, isso provavelmente nos leva a inferir que ele deveria ser alguém bem conhecido. Não precisava de mais apresentações, de mais predicados. Apenas o seu nome, Abacuque, já deveria fazer com que ele fosse conhecido. O que se sabe é que Abacuque ele foi também contemporâneo de alguns outros dos principais profetas, dos mais conhecidos. Caso, por exemplo, de Jeremias, Ezequiel, Daniel, e também foi contemporâneo do profeta Sofonias. Abacuque ele é considerado pelos estudiosos teólogos como o profeta mais sapiencial. Sapiencial, meus irmãos, é um termo que se utiliza para designar livros que são voltados à sabedoria, mas mais especificamente ao conhecimento dos desígnios, dos caminhos do Senhor, ao entendimento dos caminhos do Senhor, ao entendimento que o Senhor ele sempre vai trazer o caminho correto, o melhor caminho, mesmo diante das dificuldades. Então isso é a literatura sapiencial. E o livro de Abacuque, ele vai estar estruturado em torno de uma série de diálogos entre o profeta e Deus. Como a gente vai ver ao longo da aula de hoje, o livro do profeta Abacuque, ele vai trazer vários questionamentos. É como se o profeta ele estivesse conversando face a face, diretamente com o próprio Deus.
e Deus o respondendo, sendo um diálogo de fato. Esses questionamentos que o profeta Abacuque faz, eles são tão fortes, tão veementes quanto a justiça divina, como os que nós encontramos no livro de Jó. Se os irmãos se recordarem do livro de Jó, a gente sabe que Jó era um homem próspero, um homem rico, um homem bem-sucedido, que tinha sua família, seus filhos, sua esposa, mas que Deus permitiu que Satanás tocasse em sua vida. E a partir daí foram acontecendo uma série de acontecimentos ruins na vida de Jó, e ao longo desses sofrimentos, Jó chega a questionar a Deus, o porquê de ele estar sofrendo assim. Então, de certo modo, há esse paralelo, essa comparação entre o livro de Jó e o livro do profeta Abacuque. Apesar de que o sofrimento pelo qual Jó passou ser num âmbito bem maior do que quando comparado ao profeta Abacuque. Porque, como veremos, o sofrimento de Abacuque ele se dá principalmente em relação ao seu povo, ao castigo que Deus vai mandar para o seu povo. Embora o livro do profeta Abacuque ele não seja datado, diversas referências internas do livro contribuem para que se avalie a sua data por volta do ano 607 a.C., aproximadamente, durante o iníquo reinado de Jeoaquim, antes de Judá ser subjugado por Nabucodonosor, pelo rei persa Nabucodonosor, no ano de 606 a.C. Então, por que a gente vai datar o livro de Abacuque no ano de 607? Principalmente a partir de 3 observações. A primeira é que a referência aos caldeus, que são os babilônios, que eles viriam numa inacreditável ferocidade, essa referência que está lá no primeiro capítulo, no versículo 6, ela sugere uma data anterior ao ano de 605 e posterior às conquistas iniciais dos babilônios. Por que então, Porque se o profeta ele está falando que os caldeus viriam, e a história nos mostra que essa invasão dos caldeus ao reino de Judá aconteceu no ano de 605, então é porque o livro foi escrito de modo anterior a essa invasão, portanto, anterior ao ano de 605. Um outro aspecto também que nos leva a datar o livro de Abacuque é porque ao longo dos capítulos do livro não há qualquer tipo de referência à grande cidade de Nínive. Lembrem, meus irmãos, que Nínive era a capital do Império Assírio e ela foi destruída, completamente destruída pelos babilônios. Essa destruição aconteceu no ano de 612. Então, como o profeta não faz qualquer tipo de menção à grande cidade de Nínive, é provável, então, que o livro tenha sido escrito posteriormente à sua destruição. E também, outro aspecto que nos leva a datar o livro de modo mais preciso é que o profeta demonstra grande preocupação quanto à violência de Judá, sugerindo, portanto, uma época posterior à morte do rei Josias, que ocorreu no ano de 609, e o início do iníquo reinado de Jeoaquim. Então, o rei Josias, ele morreu no ano de 609, e lembrem, meus irmãos, que Josias, ele foi, digamos assim, o último rei justo, o último rei que tentou, de fato, levar o seu povo ao conhecimento da palavra de Deus. Não apenas ao conhecimento, mas ao cumprimento de seus mandamentos. E, após a morte de Josias, novamente a nação de Judá rapidamente caiu em pecado. Então é provável que, como o profeta Abacuque descreve esse quadro onde a população se encontrava, é provável, portanto, que o livro ele tenha sido escrito
após a morte do rei Josias. Então, por meio dessas três inferências, é que se data o livro do profeta Abacuque como tendo sido escrito por volta do ano 607 a.C. Adentrando agora no cenário político, Abacuque ele profetizou durante os últimos dias do Império Assírio e início da ascensão da Babilônia como potência mundial, sob o governo de Nabopolassar inicialmente e depois na figura de seu filho, Nabucodonosor. Lembrem, meus irmãos, que havia inicialmente toda aquela divisão em Reino do Norte, Reino do Sul, e o primeiro reino a cair foi o Reino do Norte, o Reino de Israel. E caiu por meio da invasão dos assírios. Então, os assírios eram a grande potência mundial, mas com a ascensão da Babilônia, principalmente já no governo de Nabopolassar e posteriormente seu filho Nabucodonosor, os assírios tiveram seu declínio, tiveram os seus últimos dias. E foi exatamente nesse período que Abacuque profetizou. Sob a liderança de Nabucodonosor, o exército babilônico tomou a grande cidade de Nínive, a capital do Império Assírio, no ano de 612 a.C., obrigando-os a se refugiarem primeiro na cidade de Harã e depois em Cárquemes. O rei babilônio Nabucodonosor perseguiu os assírios e os derrotou, tomando essas cidades de refúgio, Harã no ano de 609 e Cárquemes no ano de 606 a.C. O rei egípcio Neco ele estava de passagem por Judá no ano de 609 a.C., com o objetivo de ajudar o rei fugitivo da Síria. Então, olha só, meus irmãos, que esse aspecto ele é interessante. O Egito também era uma grande potência mundial da época. E os egípcios estabeleceram uma aliança com os assírios contra os babilônios, os caldeus. Então, o rei egípcio da época, o rei Neco, ao perceber, ao saber, ao ser informado que a Síria estava caindo e que os seus reis e várias pessoas de sua nobreza, além da própria população, estavam fugindo, o rei egípcio Neco resolveu dar apoio aos assírios. Só que para que ele chegasse e desse esse apoio para os assírios, ele tinha que atravessar o reino de Judá. Então o rei Josias, que era o rei da época, ao saber disso, ele foi confrontar o rei egípcio Neco. O porquê que ele estava ali, o que ele estava fazendo. Mas o rei Neco, tendo posse do seu exército egípcio muito maior do que o exército de Judá, então acabou vencendo esse embate, vencendo esse confronto, e o rei Josias foi atingido e morto durante esse conflito. Aí, como eu falei agora há pouco, meus irmãos, e que a gente deve se lembrar que o rei Josias, ele, ao redescobrir as escrituras sagradas de Deus no templo, ele fez com que a população voltasse a um breve momento de culto de adoração verdadeira ao Senhor, a Deus. Entretanto, logo depois que ele morreu, a nação de Judá rapidamente voltou aos seus caminhos maus. E isso levou Abacuque a questionar o silêncio de Deus. Por que que Deus ele tinha um certo silêncio? Por que que ele não se manifestava? Por que que ele não agia naquele seu povo, no seu povo escolhido? Mesmo ele vendo que toda a iniquidade, todo o pecado, toda a injustiça que estava acontecendo naquele momento. Então, o profeta Abacuque, ele questiona esse aparente silêncio de Deus e a sua aparente falta de intervenção punitiva, a fim de purificar o seu povo, o povo da aliança.
Na época de Abacuque, havia exploração sem precedentes dos pobres pelos ricos. Foi um tempo de religião e líderes religiosos corruptos. Lembrem-se, né, meus irmãos, que nessa época, principalmente os sacerdotes, eles não estavam mais preocupados em ouvir aquilo que Deus tinha para falar para o seu povo. Não, eles estavam se vendendo, estavam se prostituindo para o dinheiro, estavam mais atentos aos bens materiais do que a transmitir a verdadeira mensagem de Deus para o seu povo. Além do mais, os reis posteriores a Josias também foram reis fracos e imaturos, reis que preferiam buscar a sua glória passageira em vez do bem-estar do seu povo. Eram reis, meus irmãos, que estavam preferindo erguer luxuosos palácios, viver bem, morar bem, ao invés de estarem preocupados em guiar o seu povo para o verdadeiro Deus. E a gente sabe que quando uma nação ela tem um rei fraco, tem um governante fraco, um governante que não obedece ao Senhor, essa nação vai ser reflexo do seu governante. Ela também tende a cair. A profecia de Abacuque, ela se originou, portanto, nessa profunda preocupação do profeta pela sua manifestação divina entre o seu povo, na sua sociedade. Quanto ao cenário religioso, ficou demonstrado que o rei Josias, ao realizar a sua reforma, mas logo após o fato de ele ter morrido, a população de Israel, de Judá, logo voltou para os seus caminhos maus. Então isso demonstra que esse povo, incorrigivelmente corrupto, ele estava prestes a ser julgado. E sabemos, meus irmãos, que todos nós somos pecadores. Então, se esse povo estava prestes a ser julgado, eles também não teriam um bom destino. Eles seriam condenados por seus pecados. E, então, o fato de também essa nação de Israel, essa nação de Judá, não se convencer dos seus pecados, mesmo diante dos muitos exemplos que o Senhor os mostrou, isso também contribuiu consideravelmente para a sua destruição. Nessa época, o Senhor, por meio dos babilônios, já havia destruído Samaria, dos assírios, já havia destruído a Samaria, já havia destruído e tomado também as cidades de Noamon e Nínive, que é a capital do Império Assírio. Então, meus irmãos, o fato de essas cidades caírem se deve principalmente à sua iniquidade, aos seus pecados. Então o Senhor permitiu que essas cidades fossem destruídas também como uma forma de exemplo, para que o seu povo, o povo de Judá, visse que essas cidades, elas caíram principalmente pela sua iniquidade, pelos seus pecados. Então o Senhor, ele iria manifestar, iria cumprir a sua ira divina, oferecendo essa correção, esse castigo e correção para o seu povo. O objetivo, portanto, do livro de Abacuque é enfatizar a santidade divina ao julgar o violento reino de Judá pelos seus pecados. Muito embora Deus tivesse usado uma nação ainda mais iníqua, os babilônios, para executar tal julgamento. Nação que Deus mais tarde, destruiria por sua idolatria e perversidade ainda maior. O livro do profeta Abacuque, ele é subdividido em 2 temas fundamentais. É um livro de apenas 3 capítulos, meus irmãos. Nos capítulos 1 e 2, o profeta ele vai demonstrar a sua perplexidade para Deus, a sua perplexidade diante de tudo aquilo que vem acontecendo. E também vai mostrar as respostas que Deus estava oferecendo a ele.
Já no capítulo 3, a gente verifica um salmo de Abacuque em louvor a Deus. Lembrem-se, meus irmãos, que os salmos eram cantos, eram hinos de adoração ao Senhor, que eram dedicados na época. Então, o terceiro capítulo, do livro do profeta Abacuque, consiste num cântico, num louvor a Deus por tudo que Deus representa, por tudo que Ele é. Primeira parte do livro, a perplexidade do profeta e as respostas de Deus. O cenário, como nós já vimos, vivenciado nessa época, ao longo do livro do profeta Abacuque, o cenário era caótico. Exploração dos pobres pelos ricos, líderes religiosos corruptos, reis fracos, imaturos, egoístas, orgulhosos. Então, o profeta Abacuque, olha só que coisa interessante, né? O profeta Abacuque, ele estava vendo tudo isso acontecer, mas, mesmo assim, ele se preocupou mais com a reputação divina e não com o que estava acontecendo, de fato, no reino. O profeta, ele chega a mencionar, né, que o Senhor, ele é tão puro de olhos. Então, como que ele pode permitir que essa nação ímpia, essa nação Babilônia, exerça o seu julgamento? Então, diante desse quadro, preocupado com a reputação de Deus, o profeta Abacuque, ele clama por uma retribuição divina. E quando essa retribuição divina, na forma de castigo, quando ela aparece, quando ela é anunciada, isso fez com que o profeta Abacuque entrasse num problema ainda maior em sua teodiceia, ou seja, na sua compreensão dos caminhos do Senhor. Então ele ficou num problema ainda maior. Como é que Deus iria mandar uma nação ímpia, uma nação ainda pior, exercer a correção no seu povo? Então observem esses versículos aqui que eu destaquei, meus irmãos. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se mantém dissolvida. Então observem, meus irmãos, como o profeta Abacuque, ele chega a ser meio ousado mesmo. Ele pergunta para o Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? A notícia, quando Deus ele vai dar a sua resposta, que a resposta é a invasão dos babilônios, a invasão caldeia, manda o profeta de volta às suas especulações sapienciais. O profeta Abacuque vai voltar a se isolar e vai voltar a buscar a face do Senhor a fim de obter uma resposta. E essa resposta, entretanto, ela vai conter uma promessa de castigo, onde o orgulhoso, o ímpio, eles seriam castigados. E havendo também uma exigência em relação à fé, uma exigência de uma fé que provoque um louvor verdadeiro da parte do justo. Apesar de Abacuque não compreender os caminhos do Senhor completamente, ou seja, apesar desse círculo não se fechar perfeitamente do ponto de vista humano, o louvor que surge da fé a partir de então, na fé nesse Deus que age, na fé nesse Deus poderoso, então essa fé que surge, ela é ainda maior, porque ela surge por meio dessas tribulações. Mais a seguir, os versículos 5 a 11 do capítulo 1 descrevem a rapidez, ferocidade, altivez
e a aparente impunidade dos invasores caldeus. O profeta ele fala, né, de como esse povo, como esses caldeus, eles são fortes, são altos, de como esses invasores eles tendem a apresentar também impunidade, uma certa impunidade, altivez. É interessante observar também que quando os exércitos do imperador Nabucodonosor atacaram pela primeira vez, foi a própria nobreza de Judá, que foi denunciada anteriormente por sua ganância, por sua perversão de justiça. Então foi a própria nobreza de Israel quem suportou o máximo, o pior desse ataque e do exílio infligido pelos sacerdotes, pelos caldeus, perdão. Aqui, meus irmãos, eu destaquei esse versículo, capítulo 1, versículos 9 e 10, diz assim: Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes, e eles se irão tolos. Então, meus irmãos, observem, né, que essa nobreza, a nobreza de Judá, ela foi a primeira a sofrer como castigo divino, porque os reis foram escarnecidos, os príncipes sofreram zombaria, e eles eles foram tirados de suas fortalezas, e todos sendo amontoados. Então vejam, né, como a profecia do profeta Abacuque, ela se cumpriu. Nos versículos 12 a 17, o profeta Abacuque, ele afirma retoricamente a sua confiança nas promessas de Deus, de preservar a sua nação escolhida, enquanto declara que usar os caldeus como instrumento não se coaduna ao caráter santo de Deus. O que está em jogo aqui é uma aparente contradição entre a santidade de Deus e sua soberania. E eu destaquei esse versículo, Abacuque capítulo 1, versículo 13, onde mostra exatamente isso. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente, impiedosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Então, os irmãos observem que o profeta, ele chega a falar, né, para o Senhor é tão puro que o Senhor não pode ver o mal. Então observem esse jogo de palavras do profeta Abacuque, onde ele primeiro exalta o caráter santo, o caráter divino de Deus, mas posteriormente ele questiona ao próprio Deus. Por que o Senhor se cala quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Então observem, né, que o profeta Abacuque, ele vai mantendo esse diálogo com o Senhor, mas ele não consegue compreender os caminhos de Deus. Então, apesar dessa sua abordagem arrojada, a atitude do profeta Abacuque, ela é de uma humilde confiança, em vez de uma confrontação altiva. O profeta se dispõe a esperar por uma resposta de Deus. E Deus responde. No capítulo 2, Deus responde os questionamentos de Abacuque. E essa resposta, ela vem com uma tríplice garantia. Primeiro, que a visão do profeta Abacuque, ela é segura e, portanto, deve ser registrada para o benefício de outros, conforme se observa no versículo 2 do capítulo 2, né? Onde a palavra de Deus, ela vai dizer assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa vê-la. Então observem como Deus dá a resposta para Abacuque
E Deus ordena que Abacuque transmita sua resposta ao povo. Fazendo isso, escrevendo em tábuas de forma tão grande, tão legível, que até mesmo quem fosse correndo, passando por essas tábuas, seria capaz de ler e ver essas palavras do próprio Deus. A segunda garantia é que essa profecia tem um tempo certo de cumprimento e ela iria se cumprir rapidamente, conforme pode ser observado no versículo 3. E a terceira garantia é que aqueles que permanecerem fiéis a Deus serão preservados em meio à assustadora destruição, a qual também alcançará os arrogantes caldeus, que se entregarão a uma grande orgia, desapercebidos da terrível fatalidade que ela trará. Essa terceira garantia, meus irmãos, ela é muito, muito interessante. Por quê? Porque a gente tem que lembrar e observar que aqui se trata de uma profecia. E essa profecia, sendo uma profecia vinda diretamente do próprio Deus, ela se cumpre. As palavras de Deus se cumprem. Então o profeta, ele não entendeu, né, essa destruição que viria por meio dos babilônios. O profeta não conseguia entender, mas mesmo assim ele aceitou. E aí, a garantia de Deus, a primeira, é que aqueles que permanecessem fiéis, mesmo diante da destruição, mesmo diante de toda dificuldade, seriam preservados. E que o profeta também não se preocupasse com os babilônios, com os caldeus, porque eles também seriam destruídos em meio a uma grande orgia regada a vinho. E o cumprimento dessa profecia, a gente pode se lembrar que esse cumprimento se deu e é observado lá no livro do profeta Daniel. O que é que aconteceu, né? Vamos recordar. Já no período final do cativeiro babilônico, onde o Império Babilônio já estava em declínio, estava sofrendo diante de uma nova nação que estava ascendendo ao poderio mundial. Estamos falando dos persas, dos medo-persas. Então, quando os persas já estavam derrotando os babilônios, vencendo diversas batalhas contra eles, o imperador da época, o imperador babilônio, Nabonido, ele ofereceu um grande banquete para animar o seu exército. Banquete esse, onde além da comida, todo o exército e a própria nobreza, assim como o rei, se embriagaram, beberam muito vinho, praticaram diversos atos de orgias, a mais uma festa profana. E para piorar ainda mais a situação, para que ele tentasse demonstrar que era ainda mais poderoso, o que é que ele fez? Ele mandou que seus servos trouxessem todo o ouro, todos os objetos de ouro, as taças, as bandejas, os utensílios, tudo que pertencia ao templo de Deus, que foi destruído por meio da invasão babilônia. Então ele mandou trazer todos esses utensílios que pertenciam ao templo para que eles consumissem sua bebida, sua comida nesses utensílios que eram sagrados. A resposta de Deus foi imediata. Na mesma hora, apareceu uma mãozinha na parede desenhando aquelas palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Ou seja, que o reino da Babilônia já havia sido pesado, já havia sido julgado e que a destruição estava vindo, estava a caminho. Nessa mesma noite, o Império Persa foi destruído. O Império Babilônio foi destruído por ação dos persas, que invadiram e acabaram com o Império Babilônio, matando inclusive, o rei e a sua nobreza. Então observem,
como as profecias do Senhor elas se cumprem. E esses detalhes da destruição da Babilônia, eles são fornecidos no capítulo 2, numa espécie de sátira, contendo 5 estrofes de 3 versículos cada, onde cada uma vai apresentar um ai, como a gente vai ver a partir de agora. Primeiro pecado que é descrito nesse capítulo 2, os pecados da violência e engano, onde o profeta ele diz: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas, enganando. Questão da violência também. Ai daquele que multiplica o que não é seu, que toma, né? Toma por meio da guerra, por meio da violência, aquilo que não é seu. O segundo pecado que está descrito, e também com a presença, né, da resposta de Deus, falando que esse povo seria castigado, é o pecado da ganância, onde se lê: ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. O terceiro pecado que é descrito é o pecado da opressão. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Ou seja, aqui nós temos a opressão por meio da figura da conquista, onde os conquistadores persas imprimiam para o povo a opressão, imprimiam para o povo sofrimentos. Ai dessas pessoas. O quarto pecado que é descrito é a indignidade, com a passagem: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti, que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Aqui nesse aspecto, meus irmãos, observem, né, como a palavra de Deus continua sendo atual. Então, coisas que acontecem nos dias de hoje, onde pessoas embebedam outras para poder se aproveitar delas, já aconteciam também durante esse período, principalmente, né, no Império Babilônio, nas orgias babilônias. Então, Deus declara o julgamento: ai de vocês. E por último, o pecado da idolatria. Ai daquele que diz ao pau: acorda. E ai daquele que diz à pedra: muda, desperta. Lembrando, meus irmãos, que ai daquele que diz ao pau, ou seja, a madeira, as imagens e esculturas de madeira. Da mesma forma, a pedra, as imagens esculpidas em pedra. Então, ai dessas pessoas que confiam nessas imagens. Por quê? Porque, ainda que elas estejam cobertas de ouro e prata, mas dentro delas não há espírito nenhum. Contida nesta condenação está a garantia de que Deus está no controle da história e, por fim, espalhará o seu conhecimento por todas as nações. Então, meus irmãos, destaquei aqui exatamente esses versículos que mostram. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E Abacuque capítulo 2, versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então isso mostra, né, exatamente como essa garantia de que Deus está no controle da história e que ele vai espalhar o seu conhecimento por todas as nações. Já a segunda parte, que é o capítulo 3, ela nos traz um salmo de Abacuque em louvor a Deus. À medida que as dúvidas quanto à justiça de Deus são resolvidas, o profeta passa a louvar a Deus, sendo isso uma expressão maior da sua fé. Abacuque, primeiro, ele expressa o seu desejo de que a intervenção de Deus na história seja cumprida, tanto para julgar quanto para redimir o seu povo.
E também, numa linguagem poética, o profeta menciona a separação das águas do Jordão, os milagres durante a conquista e a intervenção salvadora de Deus em favor de Israel contra as nações estrangeiras em toda a sua história. Então, nessa parte, o profeta Abacuque, ele vai louvando a Deus, relembrando, não só para ele próprio, mas para o próprio povo, tudo aquilo que Deus já havia feito. Por exemplo, a separação das águas do Jordão. Essa passagem, muitos de nós acabamos esquecendo, porque a gente acaba se lembrando somente daquela mais famosa, a separação das águas do Mar Vermelho, onde Moisés abriu o Mar Vermelho para que o povo atravessasse a pé. Só que quando eles chegaram na Terra Prometida, chegaram já perto da Terra Prometida, eles tiveram também que fazer a travessia do Rio Jordão. Então essa travessia, ela foi feita com os sacerdotes segurando a Arca da Aliança, entrando no Rio Jordão, e aí com isso as águas se abriram. E aí a população atravessou o Rio Jordão a pé seco, pés secos. Também todos os milagres que foram feitos durante a conquista da Terra Prometida. Milagres tão grandes, que a Bíblia nos diz que Deus fez com que o sol e a lua parassem no céu. Durante mais de um dia inteiro, o sol não se pôs especificamente sobre uma região e a lua não saiu de outra região, não permitindo o nascimento do sol. Tudo isso, milagres grandiosos, onde Deus demonstrou a sua força, o seu poder. E também a intervenção salvadora de Deus em favor de Israel contra as nações estrangeiras em toda a sua história. Sabemos, meus irmãos, que o reino de Israel, o reino de Judá, quando os dois eram um único reino, foi quando atingiu o seu máximo poderio, o seu apogeu. E isso foi durante o governo de Salomão. Sabemos que durante o governo do rei Salomão, a nação era extremamente próspera, riquezas brotavam de todas as partes, ouro, prata, pedras preciosas, e também o poderio militar da nação era imenso. Era a nação mais poderosa do mundo, pode-se assim dizer. Entretanto, a partir da morte de Salomão, da divisão do reino, em Reino do Norte e Reino do Sul, começou a haver o declínio e a ascensão de outras nações mais poderosas. O Egito, a Assíria, os persas, os babilônios. Então, todas essas nações, sendo mais poderosas, elas poderiam destruir a nação de Israel. Mas mesmo assim ela não foi destruída, simplesmente porque Deus sempre vai colocar a sua mão salvadora, sempre vai intervir em favor do seu povo. Então foi isso que o profeta Abacuque tentou demonstrar por meio desse seu salmo, onde ele louva a Deus, o exaltando por todos os seus atos. E o livro do profeta Abacuque, ele termina com uma canção triunfante, de confiante louvor, que vence o medo natural resultante da revelação acerca da invasão babilônica. Então, meus irmãos, nessa parte final do livro do profeta Abacuque, é onde nós vamos ter um dos trechos mais incríveis, mais maravilhosos da Bíblia, onde o profeta ele vai louvar a Deus, mesmo sem o entender, mesmo sem o compreender e mesmo diante da iminente destruição. Olha o que é que o profeta nos diz. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa, né, que o profeta Abacuque ele nos mostra. Essa mensagem de louvor verdadeiro, de um louvor baseado na fé de que ele ainda não sabe o que o aguarda no futuro, mas que mesmo assim ele confia. Então, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, né? Essa mensagem que Deus transmite ao profeta Abacuque e que nós podemos utilizar em nossas vidas, ter essa aplicação. Quantas vezes nós não já passamos por momentos exatamente desse modo? Momentos em que parece que não há salvação. Momentos em que a gente chega até mesmo a se questionar: por que que eu estou passando por isso? E por que que a gente, e nós, mais interessante que nós sendo pecadores, nós sendo carne, nós olhamos às vezes para o lado. Nós olhamos para os ímpios, para aqueles que não confiam, que não acreditam em Deus. E vendo a sua aparente prosperidade, vendo como eles têm uma vida aparentemente boa, uma vida aparentemente sem problemas, a gente também chega a indagar a Deus: Senhor, por que que eu estou passando por isso? E por que que esses outros não passam? Então, a mensagem do profeta Abacuque, nesse finalzinho, é de que a gente, ao passar por essas situações, mas que mesmo assim a gente louve, a gente não deixe de louvar ao Senhor, não deixe de agradecer, não deixe de confiar de que, mesmo passando por aquilo, há um propósito divino por tudo, por toda essa situação, e de que ela há de passar. Mas mesmo assim, meus irmãos, a parte mais importante, ainda que não passe, ainda que a gente não veja a solução, mas ainda assim agradecendo ao Senhor e confiando nos seus caminhos, nos seus desígnios. Esse é o louvor verdadeiro de Abacuque. E é esse o louvor que Deus espera de nós. É essa atitude confiante, onde mesmo diante de uma devastação, como o profeta Abacuque estava vivenciando, mesmo diante da ameaça de fome que vem com a guerra, mesmo diante de tudo isso, a sua fé no Deus Salvador o fortaleceu e deu a ele um coração confiante. Como Jó, fazendo até uma comparação com o livro de Jó, o profeta argumenta com Deus. E por meio dessa experiência, ele obtém uma compreensão mais profunda do caráter soberano do Senhor e uma fé mais firme nele. Então, meus irmãos, lembrem-se, né, que o livro do profeta, do livro de Jó, ele também vai trazer exatamente essa mesma estrutura. Jó, ele indaga a Deus do seu sofrimento e, ao obter as respostas de Deus no final do livro, o que é que Jó nos diz? A oração de Jó: Senhor, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos, eles podem te ver. Então, o que Abacuque faz nesse finalzinho é exatamente a mesma coisa. Ele percebe que Deus não deve ser adorado apenas pelas suas bênçãos temporais que ele concede, apenas pela riqueza, pela prosperidade, pela família, pelo dinheiro, pelo carro, por uma casa, por um amor. Não, Deus não deve ser adorado simplesmente por isso, mas pelo simples fato de ele ser Deus, pelo simples fato de ele ser quem ele é. Então essa é a mensagem final do profeta Abacuque. E aí, meus irmãos, também uma outra parte que a gente sempre traz é como Cristo se manifesta nesses livros do Antigo Testamento. No livro do profeta Abacuque, não há referências específicas a Jesus Cristo, ao Messias, mas há algumas inferências, algumas passagens onde nós podemos inferir e se trata de uma referência ao Messias, a Cristo. Por exemplo,
Nós já vimos aqui no capítulo 2, versículo 14, onde o profeta Abacuque fala: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa passagem, ela é claramente uma citação do livro do profeta Isaías, onde o antigo profeta, ele descreve alguns aspectos exatamente dos tempos messiânicos, ou seja, dos tempos em que Jesus viria para a terra. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 11, versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Exatamente a mesma passagem. E também temos uma segunda inferência messiânica acerca da exortação, que está presente lá no versículo 20 do capítulo 2. Cale-se diante dele toda a terra, bem como o Senhor está no seu santo templo. Existem outras afirmações semelhantes verificadas, por exemplo, nos livros dos profetas Sofonias e Zacarias. E quando é anunciada a vinda do Senhor, no dia do Senhor, o dia do julgamento, essas referências elas são condizentes com a profecia recebida por João na visão do livro de Apocalipse. Quando, no capítulo 8, versículo 1, ele vai falar sobre um período de silêncio no céu antes do desencadeamento da ira do Senhor, na última metade do período de chamada tribulação. E para finalizarmos, meus irmãos, um aspecto que eu não poderia deixar de comentar é que o livro do profeta Abacuque, ele tem sido denominado pelos estudiosos teólogos como o livro que começou a reforma, porque esse livro do profeta Abacuque, ele traz o início do que nós conhecemos hoje como a doutrina da justificação pela fé. E essa doutrina da justificação pela fé, ela é vista no Novo Testamento. Por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, essa doutrina da justificação pela fé, ela vai ser desenvolvida enfatizando a necessidade de o cristão permanecer firme e fiel, mesmo em meio às aflições e provações. Olha o que é que nos diz aqui a palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então vejam, meus irmãos, como é essa doutrina da justificação pela fé no Novo Testamento. O justo vai viver pela fé. Lembrem-se que a palavra de Deus, ela nos diz que não há nenhum justo, não há um justo sequer, porque todos nós somos pecadores. Mas, por meio do sacrifício do sangue de Jesus Cristo, nós nos tornamos justos, nós nos tornamos purificados. Então, se nós nos tornamos justos, se nós fomos santificados, se nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, é por essa fé que nós devemos viver, nessa fé no sacrifício de Jesus Cristo. E olha a segunda parte, como traz uma mensagem também mais dura. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, é pela fé que nós devemos viver e nos guiar, sem recuar, sem retroceder. Porque se isso acontecer, Deus não terá prazer em nós. Deus não se agradará de nós. Também há mais duas outras referências no Novo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele, o Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. E em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé.
Então, como eu acabei de mencionar, meus irmãos, pela lei, pelo simples conhecimento da lei de Deus, nós não somos capazes de obedecer a todos os seus mandamentos, porque nós somos pecadores. E a nossa recompensa seria a morte, é o que nós merecemos. Mas, através da justificação pela nossa fé em Cristo Jesus, é que vai acontecer a nossa salvação. Então, meus irmãos, essas passagens, elas servem também como base para nos mostrar de que a justificação é uma iniciativa de Deus, por meio do sacrifício do seu Filho. Não é pelas nossas forças, não é pela nossa obediência, não é pelo nosso entendimento, mas sim através da bondade e misericórdia de Deus, através do seu favor, através do seu sacrifício na cruz por todos nós, pecadores. Então, essa doutrina da justificação pela fé, ela constituiu um dos conceitos fundamentais do luteranismo, da Igreja Luterana, e também diversas denominações cristãs que surgiram a partir da Reforma Protestante, por meio da figura de Martinho Lutero, onde ele lançou como fundamento exatamente a sola fide, ou seja, somente pela fé. Então, meus irmãos, com isso, nós finalizamos aqui a nossa aula e que nós possamos tirar como ensinamento fundamental dessa aula exatamente essa doutrina da justificação pela fé. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Então, em diversos momentos, nós iremos cair, nós iremos até mesmo chegar a questionar a Deus o porquê de estarmos passando por algumas situações de dificuldade, mas que fique sempre a mensagem em nossa mente de que devemos viver pela fé em Cristo Jesus. E de que se nós vivemos por essa fé, nós somos justificados por ela. E que se nós vivemos por essa fé, é por ela que nós também devemos acreditar e confiar no Senhor. Acreditar e confiar de que Ele está fazendo aquilo que está de acordo com os seus caminhos, com a sua sabedoria, que não cabe a nós compreender, mas cabe a nós simplesmente acreditar e confiar e conviver, levando a nossa vida com essa fé. Ainda que passemos por mais sofrimentos, ainda que esse sofrimento não passe, ainda que ele não cesse, ainda que ele venha a se tornar ainda maior, mas, mesmo assim, louvar a Deus e agradecer a Ele, por Ele simplesmente ser Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus e até a próxima.